política está tomada por um ódio que certamente a maioria de vocês que fazem política aqui nunca tinha vivido isso. Olívio Dutra e eu talvez sejamos os mais idosos aqui, os mais experientes. Mas a gente não estava acostumado a fazer política assim. A gente tinha adversário, a gente brigava, eles falavam mal da gente, a gente falava mal deles. Mas depois que terminavam os atos, a gente até se encontrava e, quem sabe, se fosse aqui no Sul, tomava um chimarrão junto, colocando a boca na mesma cuia, sabe, sem nenhum problema. Ou seja, a gente vai ver um jogo internacional e Grêmio, sabe, que não importa quem ganhe, é plenamente possível que um gremista e um internacional sentem numa mesa para tomar um chopp e discutir. Isso acabou no Brasil. Acabou nos Estados Unidos, está acabando em Portugal, acabou na Espanha, acabou em outros países. E está acabando em muitos outros países, Targel. A democracia está correndo risco. Possivelmente porque nós mudamos de comportamento. A esquerda e os setores progressistas antes criticavam o sistema. Na hora que ele ganha as eleições, eles passam a fazer parte do sistema, e a direita, que fica fora, vira contra o sistema. Quem é contra o sistema hoje, que critica tudo, é o Milei na Argentina. Até o Banco Central ele quer fechar, quer cortar tudo com serrote. É aqui o Bolsonaro, que eu não queria falar o nome dele, mas é a negação. Até hoje ele não reconhece a derrota dele. Até hoje não reconhece a derrota. Outro dia ele fala, eu não sei como perdi. Ele não sabe como perdeu, porque ele gastou quase 300 bilhões de reais e achava que não ia perder, e perdeu. Então, quando eu, aos meus 78 anos de idade, jovem, bonito, olho para o mundo, eu vejo a democracia correndo risco. E eu vejo qual é a resposta que a gente pode dar para a democracia. Eu fiz uma opção. Quando você ganha as eleições, você não tem tempo de ficar brigando. Ficar todo dia falando mal do adversário, todo dia xingando. Não, eu tenho que governar. E o mandato tem prazo de validade. Tem a hora da entrada, que nem produto alimentício. Tem a hora da entrada e a hora da saída. E eu tenho um compromisso de recuperar esse país economicamente. É dar civilidade àqueles que não têm civilidade hoje. É recuperar o humanismo entre os seres humanos. E é fazer com que as pessoas que foram esquecidas historicamente tenham outra vez e voz nesse país. É muito? Não. É o mínimo necessário que a gente tem que fazer. É a coisa mais simples e normal que nós temos que fazer. É respeitar o engajamento político das mulheres. Essa questão de gênero não é uma coisa trivial. Nós acabamos de aprovar uma lei de salário igual, de trabalho igual, salário igual. Tem muita gente entrando na justiça para não aceitar a lei, porque a mulher ainda é tratada como se fosse cidadã de segunda classe. E nós precisamos mudar. Nós vimos o que aconteceu com o Vini Júnior no jogo contra o Atlético Madrid. Ou seja, esses fanáticos, esses doentes, eles têm que perceber que quando eles veem uma pessoa negra, não é uma pessoa negra, é um ser humano que está ali, independente da cor da pessoa. Independente se é branco, se é verde, se é amarelo, é um ser humano. Em que a gente não tem que ficar colocando em questão as opções das pessoas para qualquer coisa, as escolhas das pessoas. Esse é o desafio, meus companheiros e meus companheiros, que a gente tem que fazer hoje, é lutar para recuperar o valor das instituições que são o garante da democracia.
E eu só cheguei à presidência da República por conta de uma coisa chamada democracia, porque senão o metalúrgico jamais seria presidente da 8ª economia do mundo. E às vezes ser republicano tem um preço. Eu vou lhe dar 2 exemplos. O PAC Seleções, ele dá um preço para nós, porque habitualmente o governo federal atende os seus amigos. Aos adversários e aos inimigos, nada. Sempre foi assim no Brasil. Sempre foi assim. E quando a gente resolve mudar, a gente tem um preço. Nós estamos anunciando 100 novos institutos federais. Nós temos que fazer uma seleção para saber aonde a gente vai aplicar esses institutos. Qual é o critério adotado? O critério adotado é fazer um mapeamento em cada estado para saber qual é a zona do estado que está com deficiência naquela tipo de escola. E por isso nós fizemos uma seleção em função da necessidade de preencher os vazios educacionais. Ora, quando você faz isso, você pode fazer com que uma escola caia numa cidade de um cara que é teu inimigo. Um cara que fala mal de você todo dia. E às vezes um cara que fala bem de você está um pouco ali a 50 quilômetros e ele fica puto da vida. Pô, como é que esse Lula vai fazer na cidade do cara que fala mal dele e eu que falo bem não vou ter? É um critério que a gente adota de republicanismo que às vezes nos causa prejuízo, mas que nós temos que ter uma forma coerente de fazer um processo de seleção até para ver se a gente muda o comportamento político nesse país. Eu, governador, fui presidente 8 anos e às vezes tinha governador que as ambulâncias do SAMU, era do jeito que é hoje, mas tinha governador que pintava de verde, para não colocar nada do governo federal. Tinha governador que eu ia no estado, no trajeto do aeroporto até onde eu ia inaugurar a obra, tinha placa, governo federal, governo estadual, governo federal, governo estadual. Quando eu virava as costas, tirava tudo o governo federal, ficava só o governo estadual. Eu acho que essa não é uma forma honesta da gente, de forma civilizada, manter uma relação entre os entes federados. O correto é que a gente seja o mais verdadeiro possível. Então a gente quer construir parceria, a gente não tem interesse de fazer todas as obras sozinho. Muitas vezes a gente passa as obras para o governo do estado administra, a prefeitura. Essa é uma forma republicana da gente mudar e dar uma certa civilidade à administração pública brasileira, sobretudo no momento em que a política no mundo inteiro está tomada pelo ódio.